Sudoku Difícil 3. Sejam bem-vindos a mais um Sudoku Dicas, mais um Sudoku de nível difícil. Temos 29 pistas ou dicas, esses números negros inseridos na grade. Parece fácil? Em Sudoku, quem vê cara não vê coração. Sem delongas, vamos em frente. Iniciar com o método das varreduras, que se o Sudoku for fácil, já matamos de cara. Segmento superior. Número 1. Há duas casas disponíveis em amarelo. Só anotar se houver somente duas casas disponíveis, pois estamos procurando pares excludentes. Se os termos não forem claros para você, aconselho ver os vídeos anteriores. Próximo número é o 6. Há duas casas disponíveis. Anotar então. Progredindo, vamos ao 7. Há dois 7s em verde. Um na fila superior e outro na fila média. Faltam 7 na fila do meio. Aquele 7 em castor só deixa duas casas para o último 7 em amarelo. Vamos ao segmento médio. E o primeiro número que aparece duas vezes é o 4. Aquele 4 em castor exclui uma casa no bloco 4, deixando só duas casas. Anote então. Próximo número é o 8. E pelo cruzamento de linhas e colunas, só resta uma casa para o 8 no segmento médio. A solução de D8 é 8. Segmento inferior, número 7. Só a casa H6 comporta um 7. Solução de H6 é 7. Quanto ao 9, há duas casas disponíveis. Anotar os dois candidatos no bloco 7. Linha H. Visto os segmentos horizontais, vamos aos segmentos verticais. Segmento esquerdo, candidato 6. Pode ser inserido em duas casas, em amarelo. Número 7, há 3 casas, então não anotamos nada. Segmento central, número 1. Pelo cruzamento de linhas e coluna, só há uma casa disponível. Solução de J4 igual a 1. Também foi possível obter a solução de A6. A6 igual a 2. Olhe o 7. Pode ir para duas casas na coluna esquerda do segmento médio. Anotar candidatos. Segmento direito. Número 4 tem duas casas na coluna esquerda. Anote lá. Número 6 também pode ir só para duas casas na coluna esquerda, destacadas em amarelo. Número 8 já está completo, tem um 8 em cada coluna. Quanto ao 9, foi possível definir que B9 igual a 9, um único candidato oculto. Esse 9 exclui uma das casas que o 7 poderia ocupar. Conclusão: o 7 agora só pode ir para B7. B7 igual a 7. Aquele 7 da coluna esquerda e o outro 7 da coluna direita obriga que no bloco 6 o 7 tenha que ocupar a coluna central. Teremos dois pares apontadores com o número 7 nas linhas média e inferior do segmento médio, indicando que um 7 tem que ocupar a linha superior. Então a casa em amarelo só pode abrigar um 7. Já varremos todos os segmentos horizontais e verticais. O que fazer agora? Vamos varrer os números de 1 a 9, procurando identificar se algo passou desapercebido. Número a ser avaliado em verde, no caso o número 1. Em amarelo, as casas possíveis. Se houver duas, anotar. E as casas em castor quando houver um par apontador. Olhar todos os blocos. Foi possível introduzir um 1 em duas casas na linha média do bloco 9. Número 2. Sempre que cito um número, procure ter a visão como destacada na grade ao lado. Veja todos os blocos e imagine onde o número em destaque pode ser inserido. Neste caso, no bloco 3, foi possível identificar a solução para B9 igual a 2. No bloco 9, um 2 só pode ir para a linha superior, excluindo um 2 da casa rosa do bloco 7. Então no bloco 7 só resta uma casa para um 2. Esse 2 vai excluir outro 2 da coluna média do segmento esquerdo, imitando um 2 no bloco 4 só para a coluna da direita. Quanto ao número 3, só aparece uma vez. Veja que no bloco 3 há duas casas disponíveis para um 3, anote lá. No bloco 9, um 3 só pode ocupar a linha média, que vai excluir um outro 3 dessa linha no bloco 8, deixando só duas casas para o 3 nesse bloco 8. Número 4.
Em amarelo, as casas possíveis e em castor, onde já identificamos um parapontador. Vamos inserir os 4 possíveis. No bloco 1, os 4 fazem um parapontador que apontam para uma impossibilidade de haver outro 4 nessa linha. Apontam que um 4 tem que ir para a linha superior do bloco 2. O número 5 está solitário na grade toda, mas mesmo assim no bloco 3 ele só pode ir para 2 casas, e na última coluna, 9, e na última linha, J, também só restam 2 casas para o par 3, 5. O número 6 presente em 4 casas, verde, mas não podemos inserir em nenhuma casa nova. Nos blocos que faltam, há 3 casas disponíveis. Número 7, todos os blocos ou têm a solução ou têm um par já definido. Número 8, muitas casas disponíveis. Número 9, no bloco 2 e no bloco 4 há 2 casas disponíveis. Aquele parapontador do bloco 4 vai excluir 2 casas do bloco 5, permitindo definir que a solução para D6 seja 9. Este 9 excluirá uma das casas do bloco 2, definindo que C4 seja 9. Sudoku exige que você tenha olhos de lince. Olhe a casa amarela. Ela não pode ser 1, 2, 3 ou 4. Pode ser 5, mas não pode ser 6, 7, 8 ou 9, pois o 9 tem que ser uma das casas em verde. Sempre veja as consequências de haver inserido qualquer pista na grade, mas nesse caso o 5 não nos deu nenhuma pista adicional, pois no bloco 6 ainda restam 3 casas para abrigar um 5. Procure por abrigos BLC, blocos, linhas ou colunas, locais com 2 casas vagas. Aqui na linha D, o par 1-3 completa a linha. Mesmo um lince às vezes deixa de focar em alguma coisa. Veja novamente o 8. E pelo cruzamento de linhas e coluna no bloco 8, o 8 só pode ir para as casas em amarelo. Identificado o parapontador 8, podemos afirmar que no bloco 7, o 8 tem que ir para a linha média, onde só restou 2 casas disponíveis. Meu zóio não vê mais nada. Então agora chegamos à conclusão que esse Sudoku não é do tipo fácil, e precisaremos recorrer a estratégias complexas. No método Snyder, só notávamos quando havia 2 casas vagas, procurávamos por pares excludentes. Para avaliar as estratégias complexas, precisamos ter a grade totalmente preenchida com todos os candidatos, pois agora será necessário excluir candidatos ao máximo. Aqui o objetivo não é conseguir a solução de cada casa, e sim restringir ao máximo as possibilidades e usar a lógica para conseguir as soluções finais. Então vamos ao trabalho pesado. Varrer todos os blocos, inserindo todos os possíveis candidatos, começando pelo bloco 1. Destaque o bloco que estamos vendo. Procure conferir. Se achar necessário, pause o vídeo e entenda quando determinado número não foi inserido. Provavelmente há um parapontador dando apoio ao que foi feito. Bloco 3 já está completo, não mudei nada. 3, 5 é um par excludente já identificado anteriormente. Bloco 4, bloco 5, bloco 6, bloco 7, bloco 8, finalmente todos os blocos atualizados. Vamos recorrer ao lince novamente. Rastrear o quê? Procure pela presença de excludentes que se repitam. Veja esse conjunto de 4 casas destacadas. Isto é conhecido como Y-wing, onde verde é o pivô, amarelo as pinças e em rosa o alvo. Pivô, pinças e alvo. Veja o pivô verde, ele pode ser um 3 ou um 9. Se E1 for 3, E9 será 5. H9 não pode ser 5.
Se for 9, H1 será 5. H9 não pode ser 5. De qualquer maneira, H9 nunca será 5. Conclusão: excluir o número 5 de H9. O Y-wing, estratégia complexa, permitiu excluir o candidato 5. Nesse caso, definiu 3 como solução para H9. Remover o 3 das casas em rosa. Definir que E9 seja 5, azulado o 5. Remover o 5 desta linha. E agora, novo enrosco, fazer o quê? Olhe para as casas com pares excludentes e procure os pares que se repetem. Veja esse trio excludente, 3, 4 e 5. São 3 números que se repetem. Vamos utilizar a lógica. A 5 pode ser 3, 4 ou 5. Se for 5, aqui será 3. Exclui o 3 daqui. Se for 4, aqui será 3. Também exclui o 3 daqui. De qualquer maneira, podemos excluir o 3 de B5. Isso é conhecido como XYZ-wing. Só conseguimos eliminar um único candidato e não mudou quase nada na nossa grade. Mas vamos em frente. Procurar pares excludentes e ver ligação entre eles. Vamos ver essa cadeia. Casas em amarelo. Comprimento da cadeia. 4 casas. Ver os excludentes. Vamos explicar. De olho no lince. De olho no lance. Vamos criar 2 conjuntos. Azul e vermelho. O 6 sendo azul, o 3 tem que ser do conjunto vermelho. Analise esta casa, pois se houver um 3 lá, aqui tem que haver um 9. O 3 tem que ser azul e o 9 vermelho. Aqui o 9 será azul e o 5 vermelho. O 5 será azul e o 6 vermelho. Aqui se criou uma incongruência. Esse 6 pode ver um 6 azul e o outro 6 vermelho. Conclusão: esse 6 não pertence ao conjunto azul nem ao conjunto vermelho. Ele pode ser excluído. Isso é conhecido como XY-wing. X igual uma incógnita azul e Y uma incógnita vermelha. Isso será abordado com muitos exemplos quando estudarmos cadeia, wings. Então definimos que G6 igual a 8. Vamos atualizar a grade eliminando outros 8 do abrigo, bloco, linha e colunas. Para excludente 3, 5, eliminar 3, 5 de C3. A linha C deve conter um 8, excluindo ele da linha B. A única casa na coluna 6 que pode conter um 6 é E6. Excluir o 6 desse abrigo, bloco 5 e linha E. Na coluna Castor e Verde, as únicas casas que pode abrigar um 6 estão destacadas. Remover o 6 do bloco 8 e da linha G. E o par excludente 3, 7 em verde permite definir a casa amarela como sendo 4. Remover os candidatos 4 e 5 das casas em rosa. Atualizando as casas que ficaram só com um candidato. Remover 2, 4 e 9 das casas que acabaram de ter suas soluções definidas. 3, 4 e 8 como candidatos únicos foram azulados. E remover suas duplicatas nas casas em rosa. Rotina simples: identificar os candidatos obsoletos e definir novas soluções. Cada vez mais simples. Podemos até dispensar nosso lince. Verde nosso foco, rosa onde podemos excluir algum número e em amarelo soluções encontradas. De rotina em rotina vamos chegando à solução final. Se cometeu erros, agora será desmascarado e ficará o desafio de iniciar tudo novamente. Mas com persistência, os erros serão coisas do passado e o sucesso trará uma sensação de poder. Venci mais um. Dê like, comente, compartilhe e se inscreva. Ajude o canal a divulgar essa delícia de passatempo e manter muitas cabeças ativas por mais tempo. Te vejo no próximo vídeo. Obrigado.